Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus e também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Por Mateus capítulo 14. Vamos ler o verso 22 a seguir. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes e suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Te pedimos uma porção especial da tua palavra, revelada aos nossos corações, para este dia, Senhor, aonde nós queremos aprender mais do Senhor, crescer mais na graça e no conhecimento de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Nós estamos sob a temática, se puder me dar um pouquinho de retorno do som aqui, eu acho que eu só estou ouvindo na frente. Nós estamos sob a temática da jornada de um discípulo. Não costumo ministrar sempre por temas, mas às vezes o Senhor dá então uma palavra que ela se estende, é o caso desta. Comecei ministrando sobre a jornada do discípulo no domingo passado. Se você esteve aqui, se você ouviu a palavra, se você na internet está ouvindo esta mensagem, tem uma anterior a esta, que é o início, e esta então complementará este estudo sobre a jornada do discípulo. Duas mensagens, porque um dia de Jesus, ele é extenso no que diz respeito à atividade, ao trabalho, um dia muito ativo no ministério de Cristo, sempre foi. Tanto é que esta é a segunda parte de um dia. Nós começamos na semana passada falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu neste mesmo dia em que Jesus andou sobre as águas. O dia começou com uma notícia ruim, o dia começou com uma notícia trágica da morte de João Batista, e Jesus dizendo aos discípulos para irem com ele para um local solitário e descansarem um pouco, um lugar deserto. E chegando nesse lugar deserto, Jesus encontra então a multidão perdida, como ovelhas sem pastor, e Jesus, movido de íntima compaixão, cansado, mas movido de íntima compaixão, serviu aquela multidão, primeiro com ensino, depois com milagres, com cura de doentes, de enfermos, com libertação de possessos que lá estavam. E no final daquele dia, para o caminhar ali do fim da tarde daquele dia, Jesus então multiplica os pães e os peixes.
E logo em seguida, depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus então insiste com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, na outra margem, na região de Genezaré. João diz que a cidade que eles estavam indo era a cidade de Cafarnaum. Note que Jesus, ele insiste com os discípulos, e essa palavra no original é literalmente usar da força, usar da ameaça, praticamente expulsá-los da terra para o mar. Jesus praticamente conduziu eles por meio da força, insistindo para que eles fossem para o alto mar. E a razão é um pouco óbvia. A palavra fala que pelo menos 4 dos seus apóstolos eram pescadores: André, Simão, Tiago e João, homens experientes na pesca, moradores daquela região em torno do lago de Genezaré, o lago da Galileia, conhecedores do tempo, faziam previsões do tempo. O próprio Jesus reconheceu isso. Em uma das suas ministrações ele disse: vocês sabem olhar para o tempo e sabem dizer se vai chover ou se vai fazer sol. Jesus reconhece isso naquela comunidade, naquele povo, quanto mais os apóstolos dele, que eram pescadores experientes. Então a razão pela qual eles não queriam ir para o mar era óbvia: uma tempestade estava se armando. Uma tempestade iria surgir. Eles não seriam pegos de surpresa. Era evidente. E provavelmente a insistência de Jesus foi pela lógica de Pedro, André, Tiago, João, não sei qual deles, em dizer: mestre, olha o que nos espera pela frente. Está armando-se aquilo que na nossa região aqui açoriana nós chamamos de tribuzana. Uma tribuzana braba, os pescadores daqui gostam de falar. Uma tempestade. E tu nos manda para alto mar? Soma-se a isto o fato deles terem acabado de servir uma multidão e também de comerem pães e peixes. Diz a palavra que todos comeram até se fartar, e ainda sobrou 12 cestos cheios, que os discípulos ajuntaram para que não houvesse desperdício, e provavelmente esses 12 cestos foram para dentro do barco, para levar para o outro dia, para outra multidão lá na outra margem, para que não houvesse desperdício. Agora, acontece algo curioso quando a gente come até se fartar: dá uma preguicinha. Eu acho que todo mundo, depois do almoço, depois da janta, tem aquele momento que quer dar aquela descansada, que quer dar aquela espreguiçada, talvez, o soninho ali dos 15 minutos, meia hora, se é no horário do almoço, se é à noite mesmo, depois da janta. Alguns deitam só para dar uma espreguiçadinha, acordam no outro dia assustados, todo babado, porque de fato a comida, quando o corpo começa a digerir, especialmente quando você come demais, a vontade é de dormir, é de descansar. Então já não basta essa preguicinha que eu poderia. Jesus me chamou para descansar, e agora que eu já servi a multidão, Ele me manda navegar, e mais, a navegação será turbulenta, será problemática, uma tempestade está se armando. Não, eu não vou. E é uma ideia saudável. Se você não gosta de passar por problemas, glória a Deus, que bom, você é saudável mentalmente, pelo menos. Se você não quer confrontos, desconfortos, tempestades na vida, glória a Deus, que bom que você não quer, porque qualquer pessoa saudável procurará evitar conflitos e problemas, procurará evitar situações de desconforto.
Isto é bom, isto é saudável. Mas e se Jesus que está mandando? Se for Jesus quem está ordenando, vão. É tempestade, mas vão. É dificuldades, mas vão. É adversidades, mas vão. Porque foi isto que aconteceu. Os discípulos estavam logicamente querendo ficar, a tempestade estava armada, mas Jesus insiste. Logo em seguida, Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Você sabe qual é o primeiro ensino que eu consigo perceber aqui neste momento da jornada, da caminhada? Porque a jornada nada mais é do que o percurso de um dia. Nós estamos aqui para viver uma vida no Senhor. Nós estamos na terra para fazer uma verdadeira travessia. Estamos atravessando um período da nossa história, um período de, como diz a palavra, de 70, 80 para os que têm mais vigor. Alguns viverão menos, outros viverão mais, períodos de algumas décadas, mas nada mais é do que uma travessia. Não se compara em nada em relação à eternidade com o Senhor. Por mais que vivamos muitos anos nessa terra, isto é nada perto da eternidade. Este momento que atravessamos é uma preparação, e neste momento de preparação, algumas tempestades enfrentaremos. É da vida, é da dinâmica, é da realidade, é da travessia. Mares calmos, mas também mares turbulentos. E em alguns casos, estes mares turbulentos é em obediência ao que o Senhor mandou fazer. A pergunta é: será que o Senhor conosco também não está insistindo demais? Porque o primeiro ensino que eu aprendo aqui é que haja o que houver, obedeça. Servo serve para obedecer. Nós estamos dispostos a viver a abundância em Cristo, estamos dispostos a viver por amor a Deus, mas também estamos dispostos a morrer por amor a Deus. Também estamos dispostos a sofrer por amor a Deus, porque ao longo da trajetória humana e dos heróis da fé e dos irmãos que foram construindo a igreja, edificando a igreja que hoje nós também servimos e temos a oportunidade de contemplar, muitos ao longo da história escolheram uma causa para viver e morreram por ela. Porque o Evangelho não é só a facilidade, o Evangelho também tem dores, crises, tempestades. Também há momentos onde, e situações e irmãos que nós conhecemos que padeceram pela causa, estavam dispostos a obedecer ao Senhor independente da ordem. E é esta a pergunta: para encher a barriga, para se fartar, para comer até ter tudo, glória a Deus, para ver a multiplicação, mas e para enfrentar uma tempestade? Também dizemos sim, porque esta é a missão daquele que serve, servir o seu Senhor. Paulo disse assim aos Coríntios: eu já viajei muitas viagens eu fiz, e por onde eu fui eu enfrentei perigos nos rios, perigos nos mares, perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos nos campos, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos dos falsos irmãos. Em outra passagem, Paulo diz assim: por onde eu vou, o Espírito Santo me alerta que muitos desafios e problemas estão diante de mim, surgirão diante de mim, mas mesmo assim ele viajava, mesmo assim ele ia, mesmo quando era uma tempestade que estava armada, ele entrava, ele ia, mesmo quando
os discípulos disseram para Paulo: Paulo não vai a Jerusalém, porque nós tivemos um profeta se levantou dizendo que viu Paulo amarrado e sofrendo. Ele disse: se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não vou desobedecer, eu tenho uma missão. Paulo aos Romanos disse assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porém, guarde isso no teu coração: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez o Senhor te encaminhe para tempestades, literalmente. Talvez o Senhor te mande a lugares que você sabe que vai enfrentar uma tempestade. É lógico não querer ir, tudo bem, mas nós não estamos servindo a Deus para fazermos o que quisermos fazer, nós estamos servindo a Deus para obedecê-lo, e isto é um sinal do amor que nós temos para com Deus. E ainda que a gente tenha que enfrentar momentos de desconforto, nós entraremos, porque em todas estas coisas certamente seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos mandou ir certamente cuidará de nós. Muitos não querem passar por tempestades. Muitos, quando há um desconforto, uma dificuldade, algo para se enfrentar, em prol do reino, para o evangelho, desistem, não embarcam, pulam fora. Eu me lembro quando o Senhor me chamou logo no início da minha caminhada cristã, logo no início, ministerial. O Senhor me chamou, eu estava vivendo ainda aqueles dias das experiências que nos edificam, que alegram, que nos convencem de que o Espírito de Deus está conosco, e que nos dão então essa certeza de que nada nos afastará do amor de Deus, e até mesmo uma falsa sensação de que jamais enfrentaremos dificuldades, apesar de Jesus dizer das tribulações. E aí eu me lembro que logo no início assim, eu recebi uma palavra que dizia que eu enfrentaria uma grande adversidade, que pessoas se levantariam contra o ministério que Deus estava me dando, que eu sofreria calúnias, perdas, tribulações, e que eu deveria me preparar, e que isto viria de pessoas que eu jamais imaginaria. E mesmo sabendo e vendo a tempestade, a palavra que me foi dada é: em frente. Eu me lembro que nós estávamos num culto de discipulado, e o discipulado daquele dia falava sobre a história de Esther, a rainha Esther, que foi levantada por Deus para interceder em favor do povo judeu, para que o povo não fosse destruído, mediante um decreto de Amã, um inimigo do povo judeu. E a jesuicidência daquele dia é que quando o Senhor me chamou em casa sozinho, a palavra que Deus me deu foi a palavra de Esther, Esther 4:14. Se você ficar calado nessa hora, socorro, livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerá. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você chegou onde você está. E este foi o texto que o Senhor despertou o meu chamado pastoral. E naquele dia, alguns meses depois, nós estávamos estudando aquilo, e a rainha Esther, ela foi alguém que teve que abrir mão do seu conforto, porque ela estava no palácio, ela era rainha, ela havia conquistado o coração do rei, mas agora o seu povo estava na iminência de ser destruído. Um decreto havia sido liberado, e os dias estavam chegando, e chega a ela um recado do seu tio Mardoqueu, que diz a ela: não fique calada nessa hora, você foi colocada aí para interceder pelo povo. Se você não falar, outros falarão, mas é você quem tem que se arriscar, e literalmente se arriscar, porque havia um decreto do rei, que aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamado, correria o risco de morrer na hora, seja quem for. E ela já há alguns meses não era chamada na presença do rei, e o temor dela era este. Mas ela foi lembrada:
enfrente, encare, resista, vá, porque você corre risco de vida, corre, mas se você não morrer agora, você vai morrer depois, e é melhor morrer em obediência do que morrer em desobediência. Se for para correr risco, que seja em obediência ao Senhor e jamais em desobediência a Deus. Então ela se encheu de coragem, diz a palavra que ela jejuou junto com todo o povo, e então ela foi, se apresentou ao rei, e Deus lhe usou poderosamente. Mas ela foi, tal como os discípulos foram, apesar da insistência de Jesus. Eu quero dizer para você nesta tarde, se você está enfrentando uma tempestade, que não foi você que criou, e é em obediência ao Senhor, confia no Senhor, você vai ver milagres aí no meio dessa tempestade. O seu barco não vai afundar no meio dessa tempestade, porque elas certamente acontecem na nossa vida. Agora olha que interessante, diz a Bíblia que Jesus envia eles para o mar, e sobe a um monte para orar. Mas Jesus não sobe o monte apenas para orar, do monte ele também observava, porque o nosso Deus nunca tira os olhos da sua igreja. Às vezes nós estamos em meio a tempestades que nós ficamos imaginando, por que Deus que eu estou nessa tempestade? E onde é que tu estás? Porque tu me mandaste fazer, eu não vim aqui por conta, eu estou aqui em obediência, eu criei, eu obedeci, eu estou servindo, eu estou seguindo o Senhor, indo na direção que o Senhor me mandou andar, e essa tempestade se arma, e mesmo assim tu disseste que tu estarias comigo por todos os dias, mas a verdade é que eu olho para o lado e eu não te vejo. Você pode não estar vendo, mas os olhos dele estão sobre você, e se você chegar no seu limite, você pode ter absoluta certeza que o poder ilimitado do Senhor se manifestará. O Senhor cuida da sua igreja, e as tempestades que se armam nas jornadas da vida têm propósito. Você já ouviu aquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quem ama é aquele que obedece segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, e foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tinha um propósito na tempestade, tinha um propósito em Jesus insistir para que eles fossem adiante, e Jesus ficasse aqui. Qual era o propósito? Desenvolver maturidade. Não se desenvolve maturidade sem tribulação. Desenvolver coragem. Não se desenvolve coragem sem um desafio. Desenvolver força, desenvolver ousadia. Será que não são essas atribuições do Espírito de Deus para conosco? Agora, ousadia se desenvolve no meio ou diante de problemas. Ser forte e corajoso, perseverança, são coisas que o Senhor desenvolve em nós no meio das situações de adversidade extremas que vivemos. Eu me lembro que aquele ano que eu recebi aquela palavra foi meados de 2011. Fiquei ali, comecei a me incomodar um pouquinho, mas o ano mais turbulento, tempestuoso da minha vida até hoje foi o ano de 2012. Naquele ano eu fui parar 3 vezes no hospital, tendo crise de estresse, palpitação, formigamento, sensação de infarto. E eu chegava no hospital, os médicos faziam os exames, eu estava bem de coração, tudo bem. O médico me chamava na sala e dizia assim: Fernando, você não tem nenhum problema coronário, o seu coração é saudável, mas o estresse infarta, o estresse mata. Você pode sim sofrer algo por causa dessa opressão que você está enfrentando. E aí eu olhava para o alto e dizia: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não, até quando?
Cadê o Senhor? O Senhor me mandou andar nesse barco, mandou eu atravessar esse mar, e cadê o Senhor? E eu comecei a descobrir algo extraordinário que me ajuda muito hoje. Eu comecei a descobrir no Senhor que nós somos capazes de mais do que nós imaginamos que somos capazes. Que nós não conhecemos o nosso limite até que a gente chegue nele. E quando chegamos, descobrimos que podemos ir um pouco mais. E vamos desenvolvendo habilidades de coragem, de ousadia, de poder do Espírito que já está em nós, mas que nunca se manifestará enquanto o papai está fazendo tudo por nós. Então tempestade não é castigo, tempestade é manifestação do amor de Deus nos ensinando a viver tudo o que Ele quer que vivamos. E entendamos esta ciclicidade da vida. A vida é cíclica. Por mais que seja tempestuoso, é temporário. Por mais que seja difícil demais, é temporário. Por mais que você pense e diga, aqui é o meu limite, e aí a situação não se resolve, você descobre que você já nem sabe mais qual é o seu limite. Ainda assim, você e eu não carregaremos mais do que podemos suportar. O nosso Senhor está de olho em nós. Na jornada do discípulo, muitas vezes nós seremos forjados no fogo, testados nas ondas bravas do mar agitado da vida. Mas em todas essas coisas o Senhor estará olhando por nós. Diz a palavra que eles já estavam remando cerca de 5 ou 6 quilômetros, estavam na metade no mar da Galileia, que tem 11 de largura. Era em torno da quarta vigília da noite, quando Jesus se apresenta, mais ou menos entre 4 e 6 horas da manhã, 3 e 6 horas da manhã. Significa dizer que eles remaram por praticamente 12 horas, metade de um dia. Estavam no meio do caminho, remando metade de um dia. O Senhor nos ensinando que no meio das tribulações Ele vem e nos resgata. No meio da adversidade, não é antes dela ou depois dela, é no meio. Tal como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que no meio da fornalha o Senhor visitou, o Senhor andou com eles, porque eles não se prostraram, eles não se dobraram, eles preferiram a fornalha. Eles disseram, se tiver que ser queimados, mas nós não nos dobraremos a outro Deus, senão o nosso Deus. E o rei ficou revoltado e disse, manda aquecer 7 vezes mais, e jogou eles naquela fornalha. Mas de repente olhou e havia um quarto homem, porque eles obedeceram ao Senhor. E o Senhor certamente estará cuidando daqueles que lhe obedecem. A jornada de um discípulo é marcada pela obediência do servo que serve o seu Senhor, mesmo que a ordem e o comando do Senhor não seja aquilo que nós gostaríamos de fazer. Às vezes a tempestade é ter que aturar algum ambiente familiar turbulento, difícil. Às vezes a tempestade é um local onde você está trabalhando e você tem uma palavra de Deus de permanecer ali apesar das tribulações, porque você tem mais do que um trabalho naquele lugar, você tem uma missão. Quem anda com Jesus, quem é discipulado pelo Mestre, quem serve o Senhor, sabe compreender quando Ele está falando, mesmo quando Ele nos encaminha para lugares que nós não queremos ir. Vá, porque vai valer a pena. E se você chegar no seu limite, de repente, você verá o Senhor vindo com poder e grande glória por cima das águas, por cima das tempestades, porque foi isso que aconteceu. Quando o barco estava sendo, a palavra usada é fustigado, açoitado pelas ondas.
diz a palavra que Jesus vem andando por cima do mar, por cima das ondas, por cima das águas. Que coisa extraordinária é isto! Mas Jesus deixou eles por 12 horas, abandonados, não monitorados, cuidados, resguardados, apesar da fustigação, apesar das ondas bravas vindo sobre o barco. Será que o Senhor não nos ensina? Na carta de Tiago, está escrito assim: submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Pedro diz: resistam-lhe o mal, o adversário, sabendo que os irmãos que nós temos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Uma das razões que o Senhor nos permite passar por tempestades é aprendermos a resistência do povo de Deus, resistir o dia mal, resistir à oposição, resistir os adversários que se levantam, resistência. Entretanto, quando a fustigação for forte demais, Jesus virá andando sobre as águas. Porque se nós obedecemos, nós contaremos com a proteção. Se estamos em obediência, estamos protegidos. E diz a palavra então que Jesus vem andando por cima das águas. E quando eles olham Jesus vindo, já estavam tão desesperados que eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar: é um fantasma, socorro, desesperados. Porque às vezes a vida que a gente está vivendo tem tanta tribulação que até mesmo quando Deus se manifesta a gente se assusta. A gente já está meio que condicionado a pensar o pior, a esperar o pior. E até uma boa notícia é recebida como uma má notícia. Jesus vem andando de forma sobrenatural. A princípio eles ficaram desesperados, aterrorizados, diz a palavra, mas Jesus disse: coragem, sou eu. Olha o que o Senhor estava querendo desenvolver na tempestade: a coragem. Sejam fortes, sejam corajosos, sou eu, não temam. Pedro diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. E a palavra de Jesus é: venha. E extraordinariamente diz a palavra que Pedro, ele pisa na água e ele não afunda. Ele tira o outro pé e pisa com os dois pés sobre as águas e ele não afunda. E ele começa a andar. Você sabe que Jesus Cristo, com isto, tem um ensinamento. Nele nós podemos fazer as coisas que Ele faz. E muitas tempestades e tribulações da vida, a Bíblia diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. E muitas tempestades e tribulações da vida que eu e você enfrentamos é para que aprendamos a fazer com Ele o que Ele faz. Jesus em João várias vezes disse: em meu nome vocês farão. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu estou realizando, e fará obras ainda maiores. Em João 13, Jesus disse: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu estou fazendo. Em João 5, Jesus disse assim: o filho não faz nada de si mesmo, mas faz tudo quanto vê o pai fazer, porque aquilo que o pai faz, o filho também faz. Em outras palavras, eu vi o meu pai fazendo e por isso eu estou fazendo. E Jesus Cristo andando sobre as águas, Pedro viu Jesus fazendo e também fez. Ou seja, Jesus anda por cima das águas para nos ensinar a surfar nas crises. Para quem não entendeu o que é Deus na sua vida, crise é destruição, é perda, é sofrimento, é retrocesso. Para quem já entendeu, crise é oportunidade de surfar ondas, de andar por cima de problemas, de solucionar e crescer.
As pessoas que você conhece que são bem-sucedidas na vida em qualquer área foram pessoas que venceram crises. Foram pessoas que confiaram e que aprenderam a surfar as ondas das oportunidades. E nós temos um Senhor que andou sobre as águas e disse: em mim vocês poderão fazer as mesmas coisas. Andou sobre as dificuldades e disse: comigo, olhando para mim, vocês andarão também sobre as dificuldades. Se sobrepôs às tragédias da vida e disse: se vocês olharem para mim, vocês farão as mesmas coisas, porque não há como evitar mares bravios ao longo da trajetória, da travessia, não há como, é da vida. Jesus Cristo falou que os últimos dias serão marcados, naturalmente falando, por dias onde haverá um aumento e uma agitação do bramido do mar, e na terra os homens ficarão perplexos e apavorados diante do agito e do bramido das ondas do mar. Espiritualmente é assim também. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor fala que os povos e nações são comparados a mares, a águas, e que a besta que surge das águas, ou seja, que vem dos povos, e nesses últimos tempos haverão cada vez mais dias de turbulências, de tempestades, aonde o nosso barco vai balançar, mas em Cristo nós andaremos sobre as ondas dos mares bravios. E Jesus está nos ensinando, e olhando para Ele, nós faremos a mesma obra que Ele faz, e teremos a certeza de que o nosso barco não afundará. Agora cuidado para não se distrair. Você tem poder do Espírito para andar por sobre as águas, desde que você não se distraia e fique reparando na força do vento. Pedro começou a andar e diz a palavra que ele começou a reparar na força do vento, e quando ele começou a reparar no vento, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da palavra. O que Jesus disse a ele? Venha. E só basta uma palavra para nós irmos do início ao fim, para nós começarmos e concluirmos. Uma palavra é suficiente, e Jesus lhe deu a palavra: venha. Só que ele, começando a andar, reparou no vento e afundou. Eu já vivi isso na minha vida. Uma palavra de Deus me encheu de inspiração, eu botei o pé para fora e fui. Quando eu comecei, daqui a pouco eu olhei: perigoso esse negócio que eu estou fazendo, né? Será que Deus falou mesmo? E aí você deu 2, 3, 4 passos, mas de repente se apavorou diante da grandeza de Deus na sua vida. Mas o mesmo Deus que te disse para vir, te encaminhará até o fim. Se você tem uma palavra, vai até o fim na palavra do Senhor, e não duvida da palavra, não olha para as circunstâncias, não se atormente, nem se desespere com as más notícias. Os ventos são contrários, mas você e eu temos uma palavra. Não é a natureza que nos governa, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. O interessante é que Jesus imediatamente, porque quando ele começa a afundar, ele grita de novo por socorro, e Jesus imediatamente estende a mão e o levanta. Foi imediatamente. Até mesmo aqueles que têm experiências sobrenaturais com o Senhor, em algum momento podem precisar de salvação, de resgate. Mas a palavra aqui está nos ensinando, porque às vezes na experiência que temos com Deus, nos sentimos envergonhados de clamar, e aí queremos, na força do nosso braço, queremos dar algum jeito que não aquele do clamor pela misericórdia. É a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumidos.
não importa quanto tempo temos de caminhada, não importa quantas experiências temos com o Senhor, não importa o quanto já vivemos ou quanto já andamos sobre as águas, se nós, apesar de já termos vivido experiências sobrenaturais, afundarmos, basta clamar ao Senhor e imediatamente Ele estenderá a mão e nos conduzirá novamente ao lugar onde nós devemos estar, andando por cima das águas com Ele. As crises, as tempestades e o aparente afastamento do Senhor estão cumprindo um propósito do Senhor. Esta semana os meus filhos aprenderam a nadar, o Luca e a Bela, os menores, e eu já venho tentando ensiná-los a nadar há tempo, só que parece que com o pai presente a coisa não vai, e aí eu tento ensiná-los, coloco a mão embaixo da barriga, e aí quando eu penso em tirar, parece que eles adivinham, já se agarram em mim, choram, fico na borda da piscina um pouco distante, digo pula, já pulam direto no meu pescoço, eu não consigo. Só que essa semana eles conseguiram nadar. Com quem? O meu cunhado ensinou eles a nadar, eu não estava presente, mas a minha esposa filmou, eu estava de olho. E o meu cunhado começou a esticar a mão para eles nadarem, bater os pés e os braços, e de repente ele tirou a mão e começou agora a dar a eles um abandono monitorado. Afastou-se, mas com os olhos atentos, cuidando. Mas o fato é que eles vinham nadando e ele ia abrindo os braços, não deixava tocar, e foi se afastando. A princípio os olhos do Luca no vídeo esbugalharam-se, desesperado, e foi, deu umas 4, 5 braçadas, daqui a pouco um sorriso abriu, porque ele percebeu que ele estava nadando, ele percebeu que era possível, e aí ele se alegrou, e a Bela, vendo aquilo, já veio no exemplo e começou a nadar também. E o Espírito Santo me fez entender, às vezes eu aparentemente abandono vocês, mas vocês estão sendo monitorados, é porque eu quero que vocês aprendam a nadar, eu quero que vocês aprendam, então venha. Começou a afundar, socorro. Se o Luca tivesse afundado, teria sido resgatado, mas ele descobriu que sabia nadar, que podia nadar, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Se você de fato afundar, Ele vai te resgatar, mas Ele quer que você descubra que você sabe andar sobre as águas tal como Ele anda. É possível. E aí diz o texto que Jesus pega e volta com Ele, com Pedro, para dentro do barco, e quando ele entra no barco, o vento cessou. Guarda isso no teu coração, porque é muito importante. Toda experiência particular, individual, pessoal e sobrenatural é válida, é importante. Eu oro para que todos tenham, se torna algo memorável na nossa vida, porque é um testemunho poderoso da ação sobrenatural, de um milagre de Deus sobre a sua vida. Tudo isto é importante, porém, aquietação e sossego, segurança só existe dentro do barco, e o barco simboliza a igreja. Digo isto porque está crescendo de uma forma assustadora o número de pessoas a quem estão sendo chamadas de desigrejados, pessoas que apenas a mensagem da internet serve para elas, pessoas que se afastaram da comunhão, pessoas que se afastaram da congregação, pessoas que dizem: a igreja sou eu, e de fato a igreja somos nós, desde que estejamos arrebanhados. E o discurso deles, de certa forma, é lícito, porque eles se apoiam no grande número de imoralidades, de perversidades, de engano, de instituições que lá fora tem uma placa escrito igreja, mas dentro não é igreja.
a começar por lideranças. E essas pessoas feridas, essas pessoas desacreditadas, estão se afastando cada vez mais. Porém, não se esqueça, existe sempre um remanescente. Sempre existirá um remanescente na história da humanidade, que o Senhor preservará como seu povo. E este texto que nós acabamos de ler é um arquétipo, é um modelo, é um exemplo da vida com o Senhor e os dias em que antecedem a volta do Senhor e para onde nós estamos indo, tal como foi os dias de Noé, assim serão os dias da volta do Senhor Jesus. E nos dias de Noé, a arca de Noé também é um arquétipo, também é um modelo. É dentro da arca que tem salvação, é dentro do barco que estamos seguros, porque Jesus está conosco no barco, e é a nossa comunhão como igreja que acalmará as tempestades. Você sabe o que é possível? O que torna possível a calmaria? A comunhão da igreja. Provérbios 16, verso 7, se eu não me engano, ou 10, 16, 7 ou 10, diz assim: quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Se a igreja se unir em comunhão, se a igreja se unir de fato como o Senhor nos chama, a nossa navegação será mais tranquila, porque Jesus está conosco. E ainda que passemos por tempestades, porque existem tempestades que Jesus também está dentro do barco. Teve uma outra tempestade no Evangelho que Jesus estava dormindo na popa do barco, mas ainda assim, a garantia de que Cristo está conosco é a certeza da nossa travessia. E o mais importante é estarmos todos, porque estamos caminhando para um novo céu e para uma nova terra, estamos navegando para uma outra margem. Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 13, no verso 13: todavia agora aguardamos a promessa de que haverão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É para lá que nós estamos indo. Diz o texto de João, que quando Jesus insiste com eles, enfrenta essa tempestade, o caminho, a direção, o destino, era Cafarnaum, e Cafarnaum significa vila do conforto. Depois dessa tempestade haverá uma vila de conforto. Diz a palavra que depois, entenda a vida como uma travessia, muitos mares, dias de sol, mas dias também de tribulação, dias de mares calmos, mas também dias de mares difíceis. Mas em todas estas coisas o Senhor está conosco, e nós somos mais do que vencedores, e nós estamos caminhando para um lugar de conforto, para um lugar de eternidade, de paz, um lugar onde todas as coisas serão novas. Então fica no barco. Se for preciso sair do barco por uma palavra de Jesus, saia, mas Ele vai te conduzir de novo para dentro, e vamos navegando na certeza de que teremos dificuldades, mas dentro do barco tem salvação. Jesus está conosco, estamos uns pelos outros, estamos todos dentro do mesmo barco, enfrentando todas as mesmas tribulações, e juntos com certeza nós somos mais fortes, porque todos estamos no Senhor, caminhando para esse lugar aonde habita a justiça, pregadores da justiça, tal como Noé, andando de glória em glória, de estação em estação, de tempos em tempos, mas tendo a certeza de que chegaremos do outro lado, e no outro lado tem um lugar de conforto, tal como a palavra do Senhor nos mostra, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.